Olá a todos e sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos falar-vos acerca de paralisia do sono. Mas antes de começarmos este vídeo, não se esqueçam desde já de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande like, de ativarem também as notificações e por fim também, claro, de me seguirem então pelo Instagram, que está por aqui algures, para se manterem sempre a par das novidades. Então malta, hoje venho falar-vos acerca de paralisia do sono, como disse no início deste vídeo. Eu quero muito falar sobre isto aqui no canal porque tem sido algo que me tem incomodado um bocadinho e, I don't know, quero partilhar a minha experiência, quero falar um bocadinho sobre isto, perceber se vocês desse lado também sofrem com isto ou se já sofreram, se já vos aconteceu ou não. Also, antes de continuarmos, deixem-me dizer que eu estou a adorar gravar aqui neste momento. Enfim, quem segue o meu canal há bastante tempo, desde o início, sabe que os meus primeiros vídeos foram todos gravados aqui. Claramente que está um bocadinho diferente, mas não mudou assim muito. E eu estou a gostar bastante de gravar neste cenário para conversar convosco. O que é que acham? Gostam? Não gostam? Digam-me abaixo nos comentários. Mas pronto, quis partilhar. Agora que já passámos esta parte, vamos então começar este vídeo. Antes de falar sobre a paralisia do sono em si, o que é e, enfim, porque é que acontece, essas coisinhas todas, quero que vocês venham nesta viagem comigo, ok? E que acompanhem a primeira vez que eu tive paralisia do sono sem saber o que é que era. Eu digo primeira vez porque eu já tive paralisia do sono mais vezes e, aliás, a última que tive foi há muito pouco tempo e daí eu decidi fazer este vídeo porque realmente tem sido um assunto que me tem incomodado um bocadinho. E então tudo começou num dia em que eu me estava a sentir super cansada e estava a preparar-me para ir dormir e eu, assim que cheguei à cama, deitei-me de costas. Eu não sei se também acontece convosco. Estava aquele momento em que nós estamos super cansados e tipo deitamos assim e ficamos tipo, tão bom, vou dormir. Eu estava mega cansada e foi um bocado isso que me aconteceu. E eu estou a dizer isto porque normalmente eu durmo de lado, ok? Nunca durmo de costas, mas nessa noite foi isso que aconteceu. E conforme me deitei, estava quase a adormecer e de repente, eu não sei o que é que aconteceu, mas eu não conseguia mexer-me. Uau, que bela maneira de começar isto. Eu não me conseguia mexer e eu senti que estava acordada, mas eu sabia na minha cabeça que eu tinha acabado de adormecer e então foi uma sensação mesmo estranha porque eu sabia que estava a dormir, mas que estava acordada. Eu conseguia ver o meu quarto todo, eu não me conseguia mexer, eu queria mexer-me e não conseguia e agora vem a parte mais estranha. Antes de eu dizer isto, ok, não se riam, porque normalmente quando eu conto esta história toda a gente se ri na minha cara, mas basicamente eu senti-me a sair do meu corpo. Eu sei que isto é estranho, mas eu juro por tudo que isto me aconteceu. Eu conseguia ver-me deitada e eu de repente fui contra o teto, mas eu continuava deitada, mas eu via-me em mim mesma e sentia-me português. Sentia-me a ir contra o teto com imensa força, eu estava a bater contra o teto, eu não sei o que é que se estava a passar e de repente eu vi um género de um túnel no meu quarto que foi mega estranho e senti-me assustada, eu estava com medo, eu só queria que aquilo parasse, mas eu estava a tentar mexer-me, queria sair daquela situação e simplesmente não conseguia. E recordo-me perfeitamente que eu tinha os meus olhos abertos e a sensação mais estranha foi que assim que eu comecei a sentir-me desta forma, os meus dentes começaram a bater com muita força. Como é que eu ia te explicar isto? Basicamente os meus dentes fizeram assim. Mas imaginem isto muito mais rápido. E foi simplesmente assustador, eu pensei que ia partir os dentes, não sei. Foi mau. Durante o tempo em que isto estava a acontecer, eu estava com muita dificuldade em respirar, eu sentia uma grande pressão no peito, não vos sei explicar, mas estava com muita dificuldade em respirar, estava mesmo aflita, eu só queria acordar. E passado algum tempo eu acordei e recordo-me que a primeira coisa que eu fiz foi levantar-me e ficar sentada na cama e tentar perceber o que é que tinha acabado de acontecer. Eu recordo-me perfeitamente que eu estava a chorar imenso, eu acordei mesmo em lágrimas e estava mesmo muito assustada com toda a situação, porque eu não tinha a certeza se aquilo era real, se aquilo foi um sonho ou se eu estava simplesmente a ficar maluca. Fiquei com muitas dúvidas naquele momento. E o que foi realmente estranho aqui para mim foi que, eu não sei se vocês têm o mesmo hábito que eu, mas eu normalmente tenho o hábito de, antes de me deitar, vejo sempre que horas são e só depois é que ponho o telemóvel na mesinha de cabeceira e tento dormir. E essa noite não foi exceção, eu fiz exatamente isso e já não tenho bem certeza de que horas é que eram, mas vamos imaginar que eram 11h30, por exemplo, 23h30. E naquele momento em que eu acordei tão confusa, sem saber se aquilo tinha sido um sonho, se tinha acontecido mesmo, eu peguei no telemóvel para ver as horas que eram, porque eu na minha mente pensei, ok, devo ter acordado à meia da noite, devem ser para umas 4 da manhã ou algo do género, e foi aqui que eu fiquei realmente assustada, porque eu olhei para o relógio e eram tipo 23h34, imaginem, tinham passado 4 minutos desde o momento em que eu tinha adormecido, e foi aqui que eu fiquei tipo,
what? Fiquei mesmo assustada porque eu não sabia o que é que era aquilo e estava ainda mais confusa porque consegui ver as horas e fiquei, enfim, fiquei só confusa. E isto foi a primeira vez que eu tive paralisia do sono. Um dia fui beber café com uns amigos meus e eu fiquei a pensar nisto e eu decidi contar. E disse, olha malta, eu tive uma experiência mesmo estranha, isto aconteceu-me, eu sei que vocês vão achar que eu sou maluca, blá 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 blá. E dois deles viraram-se para mim e disseram, isso é paralisia do sono, já me aconteceu. E eu fiquei tipo, what? E a partir desse momento eu percebi que o que me tinha acontecido era uma coisa real e que pode acontecer a qualquer pessoa, e foi então quando eu comecei a pesquisar mais sobre paralisia do sono. Para quem não sabe o que é paralisia do sono, eu vou tentar explicar assim de uma forma muito resumida e da melhor forma que eu conseguir. A paralisia do sono pode acontecer em duas situações. Pode acontecer quando estamos prestes a adormecer ou quando estamos a acordar. Ou seja, no meu caso, de todas as vezes que eu já tive 4 vezes, sendo que a quarta foi há pouco tempo, foi sempre quando eu estava a adormecer, mas também pode acontecer uma pessoa estar a dormir e de repente acordar e entra então a paralisia do sono. E então a paralisia do sono é basicamente quando o nosso corpo está adormecido, portanto o nosso corpo está a dormir, reage como se nós estivéssemos a dormir, mas o nosso cérebro está acordado e ele dá ordens ao nosso corpo, mas o nosso corpo não obedece. Portanto, existe ali uma má comunicação entre o nosso cérebro e o nosso corpo. E as únicas partes do nosso corpo que reagem quando estamos a ter paralisia do sono são os olhos, a boca e os órgãos, como é óbvio, porque, quer dizer, se eu não conseguisse respirar, estava tudo estragado, não é? E temos aqui alguns sintomas relacionados com este distúrbio, que são não conseguir mexer o corpo, não conseguir respirar, sentir um aperto no peito, ver vultos ou figuras demoníacas e tentar gritar por socorro e não conseguir. Todas estas já me aconteceram, tirando ver figuras demoníacas, isso não me aconteceu, mas eu já vi imensas experiências de pessoas na internet e mesmo pessoas que eu conheço que já me contaram também que já tiveram e que tiveram a experiência de ver fantasmas, de ver demónios, verem figuras muito assustadoras. Isso nunca me aconteceu. Eu, quando tenho paralisia do sono, já me aconteceu sentir presença de alguma coisa, mas normalmente a minha experiência na paralisia do sono é sempre o meu corpo a mexer de um lado para o outro. Da segunda e da terceira vez que eu tive paralisia do sono, foi uma experiência muito semelhante à primeira. Eu já tinha a noção de que estava a ter paralisia do sono, e então normalmente o que os médicos dizem é que quando nós sabemos que estamos a ter paralisia do sono, que devemos manter-nos calmos, tentar respirar com calma e ir tentando mexer os dedos dos pés para o nosso corpo ir acordando. Isso nunca me acontece, eu entro em pânico sempre, é incrível. Ou seja, eu já sei que estou a ter paralisia do sono, mas eu entro em pânico na mesma porque é um sentimento tão horrível que, enfim, assusta-me sempre, sabem? Eu posso dizer-vos, a última vez que eu tive paralisia do sono, que foi há pouquíssimo tempo, eu senti-me mesmo no desespero total. Porque, eu vou ser muito honesta convosco, a coisa que mais me assusta quando eu entro na paralisia do sono são os meus dentes a bater, e é incrível porque eu já pesquisei imenso sobre a paralisia do sono, já falei com muitas pessoas que também já passaram por esta experiência e nunca ninguém me falou sobre dentes a bater. Eu nunca vi isso em lado nenhum e isso assusta-me. Se por acaso vocês já tiveram paralisia do sono, digam-me por favor nos comentários se isso vos acontece, se os vossos dentes batem com imensa força, porque assim que os meus dentes começam a bater, eu já sei que entrei na paralisia do sono, eu já sei o que é que me está a acontecer e é horrível, é a parte que mais me assusta. Eu penso para mim mesma que um dia destes eu vou acordar com os dentes todos partidos, não é por nada. Tanto que eu fui pesquisar na internet esta questão dos dentes e apareceu-me uma coisa que se chama bruxaria do sono. Mas não se preocupem, malta, porque esta bruxaria não tem nada a ver com aquela bruxaria que estamos habituados a ouvir falar. Basicamente esta bruxaria é outra coisa que também acontece quando dormimos, que é o ranger dos dentes, ou seja, são pessoas que durante a noite inconscientemente começam a ranger os dentes. E é engraçado porque foi preciso pesquisar sobre isto para perceber que o meu irmão sofre disto, porque eu comentei isto com a minha mãe e a minha mãe disse-me que era por essa razão que o meu irmão usava aparelho durante a noite. Ou seja, o meu irmão tem os dentes super desgastados porque ele durante a noite inconscientemente começava a ranger os dentes e por essa razão é que ele utiliza aparelho para dormir à noite. E a minha mãe também não sabia que isto se chamava bruxaria, mas pronto, foi assim uma coisa que foi engraçado a ter descoberto, mas não tem absolutamente nada a ver com o que me acontece a mim. O que eu tenho é paralisia do sono, não é bruxaria, até porque eu não fico a ranger os dentes, eu simplesmente fico a bater com eles, não é ranger, é diferente, percebem? E não tenho os dentes de todo desgastados, portanto, yeah. Isto para vos dizer que a última vez que eu tive paralisia do sono foi há pouquíssimo tempo e foi muito assustador. Eu estava a dormir de lado, portanto estava prestes a adormecer como de todas as outras vezes e de repente entrei na paralisia e foi horrível porque, como
podem ver, a minha cama está aqui, está encostada à parede, e eu basicamente senti que alguém estava a me empurrar contra a parede, e eu estava a fazer imensa força contra a parede para não ir contra a parede, e de repente eu desisti, fui contra a parede e andava constantemente a bater contra as paredes. Portanto, foi muito, muito assustador, e eu senti mesmo que alguém me estava a empurrar, não vos sei explicar. Foi horrível. E estou a dizer-vos isto de estar a dormir de lado porque isto é interessante, porque quem já pesquisou sobre paralisia do sono sabe que normalmente as pessoas dizem que é mais normal termos paralisia do sono se dormirmos de barriga para cima. No entanto, eu também já encontrei sites que dizem que se dormirmos com a barriga para baixo também podemos ter. A única coisa que eu sei é que das outras vezes eu estava de facto a dormir com a barriga para cima, foram situações em que eu estava mesmo cansada e acabei por adormecer naquela posição, mas há pouco tempo eu estava a dormir de lado, como durmo sempre, e aconteceu-me na mesma, portanto, I don't know, fica aqui isto. Acho que é uma pequena curiosidade interessante, porque de facto as pessoas têm tendência a achar isso, e no meu caso posso dizer-vos que eu estava a dormir de lado, portanto, yeah. E pronto, malta, esta foi a minha experiência, quis partilhar convosco. É óbvio que quando nós estamos a ter paralisia do sono e temos consciência disso, que é muito mais fácil ficarmos calmos, mais calmos, porque sabemos que estamos naquela situação, já não é uma coisa estranha para nós e sabemos que a única coisa que podemos fazer é esperar que aquilo acabe, mas não deixa de ser realmente assustador. Eu, no meu caso, é como eu vos digo, eu ando sempre de um lado para o outro a bater contra paredes, contra o teto, é uma sensação horrível, é super estranho. O mais estranho ainda é ver-me ali deitada, é horrível, isto é tão estranho. E pronto, nunca tive a experiência de espíritos, nem tive a experiência de cheiros, nem de sons, porque muitas pessoas que já tiveram paralisia do sono, as experiências delas são ver demónios, ver fantasmas, ver familiares que já faleceram, experiências de sentirem um cheiro a qualquer coisa, experiência de ouvirem passos, ouvirem barulhos muito estranhos, e isso por acaso não me aconteceu. A paralisia do sono tem duas explicações, assim muito resumidamente, ok? Acho que seria interessante partilhar isto convosco, que é a explicação científica, que é aquela que eu já vos dei. O que acontece muitas vezes é que, como estamos a sonhar, nós confundimos o sonho com a realidade, percebem? Porque nós estamos acordados, mas ao mesmo tempo não estamos bem, e então o nosso cérebro confunde o que é sonho com realidade. Imaginem que vocês estão a sonhar, sei lá, com um dinossauro, e de repente acordam e têm a paralisia do sono. É provável que vocês vejam esse dinossauro na paralisia do sono. Portanto, é um bocado isto, é um bocado esta explicação científica. No meu caso, que é quando eu adormeço, não percebo bem, se calhar é por isso que eu nunca vi aparições de nada, porque como eu ainda não estou a sonhar, tenho aquela sensação estranha, mas nunca vi nada. Se calhar é devido a isso, não faço ideia, mas acho que até faz sentido. E depois temos também a explicação espiritual da coisa. Então, basicamente, existem muitas pessoas que acreditam que a paralisia do sono é basicamente o nosso corpo está a dormir, não é? E a nossa alma sai do nosso corpo para ir para outra dimensão e que comunica com outras almas. Não sei se isto está a fazer sentido para vocês, se eu estou a explicar bem ou não. E se vocês pesquisarem mais sobre isto, vão ver que existem muitas pessoas que acreditam realmente nisto, que acreditam mais na parte espiritual. E muito honestamente, acho que a explicação científica faz sentido. Também acho que o resto, por um lado, também faz sentido, porque a verdade é que é desconhecido, ok? Nós não sabemos o que há por aí. Eu não sou de todo uma pessoa que acredita a 100% nas coisas que não estão provadas, mas também não sou uma pessoa cética de todo, porque já tive experiências estranhas e acho que quando nós não conhecemos as coisas não vale a pena estarmos a dizer se sim ou se sopas, ok? Porque existem coisas que o ser humano ainda não está preparado para conseguir compreender. Eu não sei se a paralisia do sono é uma dessas situações, para mim é como eu vos digo, a explicação científica faz bastante sentido para mim, mas existem pessoas, e eu li imenso sobre isto, e existem pessoas que muitas vezes forçam a paralisia do sono para poderem comunicar com outras pessoas. Acho interessante e quis partilhar. No entanto, eu não faço de todo, enfim, intenção de forçar a minha paralisia do sono, até porque eu não sei como é que isso se faz e sinceramente nem quero saber, porque é horrível, é uma experiência horrível, eu não gosto, tenho medo, é assustador, não consigo respirar e é aquela sensação, eu não sei
eu sou um bocado claustrofóbica, sabem? Eu não gosto de estar em sítios muito fechados, não gosto, odeio. É aquele sentimento de desespero para mim, e quando eu estou a ter paralisia do sono é exatamente isso que eu sinto, é aquele desespero de sentir que estou ali presa e não consigo sair daquele espaço, sabem? É uma sensação horrível. Mas pronto, quis partilhar a minha experiência convosco para tentar perceber se vocês desse lado já tiveram isso, se não tiveram. Eu já conheci algumas pessoas que passaram pela mesma experiência que eu, não exatamente igual à minha. Normalmente as pessoas com quem eu falo tiveram apenas uma vez, e normalmente era sempre quando já estavam a dormir e acordavam de repente. Eu decidi partilhar isto porque, muito honestamente, eu as últimas noites, eu não quero parecer que estou a exagerar, mas eu juro por tudo que eu tenho tido medo de adormecer. Eu deito-me na cama e dou para mim mesma a pensar, não penses nisso, tipo, não penses nisso, não vai acontecer, não vai acontecer, porque realmente sinto-me muito aflita e não gosto da sensação, sabem? I don't know, quis partilhar isto convosco, achei que me ia sentir melhor e também que seria um tema interessante para falarmos aqui no canal, portanto digam-me abaixo nos comentários se vocês já passaram por isto, qual é que foi a vossa experiência, e é isso, eu gostava muito de saber a vossa opinião relativamente a este assunto. E é isto, malta, chegamos então ao final deste vídeo. Uau, eu também vou gostar de gravar aqui assim tão cozy. Digam-me se gostam do cenário aqui, é um cenário já mega antigo, eu nunca mais gravei neste sítio, mas estou a adorar estar aqui, tipo, sinto-me super confortável. Portanto, não se esqueçam de dizer isso também, se gostam de ver este cenário. Eu acho que este cenário é muito fixe para contar assim story times e para falar um bocadinho convosco. I don't know, estou-me a sentir muito fixe aqui. Mas não se vão embora já, ok? Porque antes de se irem embora têm que subscrever ao canal, não se esqueçam, são novos por aqui, deixarem o vosso grande like neste vídeo se gostaram e por fim também então de ativarem as notificações. Sigam-me também pelo Instagram, é por lá que eu partilho as novidades com vocês, que vos dou assim os updates da minha vida, portanto sigam por lá, que é Joana_Pratas. E é isto, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos! With this I'm scraping by.